agradecer a presença de quem está entrando. Eu vou receber agora a minha querida amiga, que eu considero amiga, a doutora Larissa Copaghi, e dizer que eu tenho uma grande admiração por ela. Eu tive o imenso prazer de participar de uma mesa com ela em Curitiba, no Ministério Público, com a nossa Larissa, daqui, a promotora daqui, né? E foi muito divertido e ela é muito alegre, foi uma coisa que me chamou muita atenção, essa questão da alegria dela. E ela contou uma história linda da filha, e aquilo me comoveu. E mais para frente, como se não bastasse, eu já tenho essa admiração por ela, por eu sei que ela é como é que eu vou falar? Ela é uma guerreira na questão da justiça restaurativa. Então, eu tive a oportunidade de fazer um curso com ela, como se não bastasse, eu tive essa grande oportunidade dela e com o Rodrigo. E também, na mesma hora, ela se mostrou tão vulnerável que, novamente, ela trouxe uma história, agora com a filha e com a mãe, que me tocou profundamente. Coisas de mãe e de filhos, você já sabe. Então, é isso. Eu quero apresentar ela para vocês. Acho que a grande maioria a conhece, porque é difícil não conhecer a Larissa, né, Larissa, querida? Então, se você quiser, você se apresenta, que depois eu vou começar as perguntas. E também quero dizer para vocês que é a minha primeira live. Eu não vou saber olhar quem está entrando, então vocês são todos acolhidos. Larissa, me ajuda quando você puder. Mas eu estou muito feliz de estar aqui e vou fazer disso uma alegria. Eu não quero regras, porque eu não vou conseguir atender essas regras. Então é isso, Larissa. A palavra é com você. Obrigada. Então, eu queria primeiro, Luísa, dizer que é um prazer para mim estar falando com você. Cascavel desde sempre, né? Desde que eu comecei a falar de JR, Cascavel sempre permeou as conversas, porque vocês já tinham um estudo aí, e eu sei que capitaneado também por você, né? A Larissa, minha xará aí, a promotora e tantas outras pessoas que já trabalhavam com isso antes da gente saber o que é ter entrado em contato, né? Então, que bom que a gente pôde se aproximar, né? Primeiro naquele painel lá em Curitiba, depois tivemos a oportunidade de conviver por uma semana, e daí Meu sinal. ativa atrás, né? O curso faz com que a gente conheça as pessoas, né? Porque durante o curso você se mostra, a tua humanidade está ali, né? Na superfície, e quem dera todas as pessoas que eu convivo pudessem me conhecer desse modo, né? Com as imperfeições, com as dúvidas, enfim, mas também com o ser humano que está ali na frente, né? Então eu fiquei muito feliz de conhecer você nessa semana como ser humano e só referendar o que eu já sentia, né? De brilho e de luz do que você, quando chega perto da gente, já demonstra. Então, muito obrigada por eu ter tido essa oportunidade. E vamos lá, né? Vamos lá Então, falar vamos sobre começar, que a gente só tem uma hora, né? Então, como o nosso autocuidado e tema, autocompaixão. Larissa, Vamos lá. eu já vi aí que o doutor Fabrício entrou, para mim é uma honra, e também uma Não, grande Fabrício. responsabilidade. A mãe Nelda, a Cláudia, tantos amigos, mas vamos deixar isso. No final, agradeço a vocês, pessoal, porque vai ser difícil para eu ficar olhando aqui. Como eu disse, é a primeira vez, então vai tudo do jeito que tiver que ser. Então, o nosso tema, nós trazemos então hoje o autocuidado e a compaixão. Nós pensamos em fazer assim, eu vou fazer a primeira pergunta para a Larissa, que é uma pergunta aberta, que é uma coisa nossa da justiça restaurativa mesmo, né? E depois ela vai fazer uma pergunta parecida com a que eu vou fazer com ela, sobre autocuidado. Nós vamos trabalhar duas perguntas do autocuidado e vamos expor. Depois nós vamos falar sobre a compaixão. Uma pergunta para a compaixão e esperamos ter 10 minutos para as respostas às supostas perguntas. Se não houver tempo, nós fazemos como ela fez ontem com a Fátima. Terminamos e reentramos para poder trabalhar as perguntas.
mas a gente pensa no tempo, né, Larissa? Vai dar tudo certo. Ó, então a minha pergunta é essa. Eu queria que você, em função do tempo que nós escolhemos juntas, ó, eu queria que você falasse um pouco o que você pensa sobre o autocuidado. Assim, na verdade, a minha proposta é um pouco voltada além das pessoas que estão aí, mas muito para os facilitadores. Eu penso que os facilitadores precisam disso, de autocuidado e de compaixão. Como nós, como facilitadores, também precisamos. Então, baseado nisso, naquilo que você, obviamente, sabe, vai trazer para nós, era isso. Eu queria deixar você bem à vontade para discorrer um pouco sobre o tema, no momento, autocuidado, Larissa. É com você. Então, eu acho que cuidado é o tema do momento, né? Cuidado é do que nós estamos falando todo dia, é do que a gente está ouvindo na TV todo dia, é do que as pessoas de bom senso estão pedindo às outras todo dia, né? Quando você desliga o telefone, você não diz tchau, você diz se cuida, fica bem, usa máscara, né? Ou usa álcool gel, se sai de casa se precisar, enfim. Nós estamos vivendo um tempo de cuidado, né? E esse cuidado tem um filósofo que se chama Martin Heidegger, que tratou do cuidado, e ele bifurca o cuidado. O nome do livro dele, se não me engano, é Tempo e Ser. Ele bifurca o cuidado em autocuidado, que é esse cuidado que nós devemos ter conosco, né, para nossa sobrevivência, e para além disso, para que a nossa sobrevivência seja permeada por bem-estar. E um outro cuidado, que é o cuidado com o outro, com a humanidade, com tudo que nos cerca, com o planeta Terra. Né? E ontem foi muito legal na live da Fátima aquela ideia dos indígenas que o ser humano fica em quarto lugar na escala de importância e acima dele vem a terra, as plantas e os animais. E essa escala de importância é por uma questão de dependência, né? Então, os outros três não dependem do ser humano para permanecer na Terra. E nós dependemos de todos os três para poder aqui continuarmos, né? O problema é que a gente age como se não fosse assim, como se nós fôssemos aqueles que dominaram a terra, as plantas, os animais, e que todos devem servir, né, à humanidade. Então, achei muito interessante isso, né? E então, o assunto do cuidado, ele passa por isso. Passa primeiro pela gente entender que existem duas dimensões do cuidado. Depois passa por nós entendermos que o cuidado, ele traz junto uma noção do feminino, mas não do feminino da mulher, né, do gênero. O feminino, como diria Jung, do arquétipo do feminino, né? O arquétipo do cuidado, né? Aquela coisa de quem exerce a maternagem, que hoje em dia estamos falando disso, né? Existem homens que são que exercem o cuidado com maestria. Então, e mulheres que não têm isso. Então, isso não quer dizer sobre o gênero, isso quer dizer sobre coisas mais profundas da alma. E quando você fala de cuidado, a cuidar para ver crescer e vicejar, né? É ficar atento àquilo. E quando nós falamos em autocuidado, é impossível que você consiga cuidar de alguém se você não estiver bem. Então, por isso, para o facilitador, é tão importante que haja autocuidado. Porque você só vai conseguir prestar um trabalho, ajudar aquele outro ser humano que está ali e que você está auxiliando ele num ciclo, ou em qualquer coisa que seja, se você estiver inteiro, se você estiver vivendo uma inteireza, digamos assim. Se você, por algum motivo, tiver com algum problema, você não vai conseguir colaborar para que ele também se mostre inteiro. E isso é uma coisa muito importante porque as pessoas esquecem disso, né? E ninguém se pergunta quem cuida de quem cuida. Quem cuida do cuidador, né? E como é que eu, facilitador, me enxergo
diante desse problema, eu exerço autocuidado, né? E o que é o autocuidado? Primeiro, o autocuidado é uma busca, e é uma busca incessante, que eu acho que as pessoas têm que ter para se conhecer, mas sem se esconder, porque quando você realmente se decide que quer se enxergar, você vai encontrar muita coisa ruim, muita coisa feia, né? Muita coisa para ser modificada. E muitas pessoas às vezes não querem enfrentar, né, esse caminho da, da mudança, ou ao menos enxergar o que está, o que tanto te atrapalha nessa jornada evolutiva. Então, o equilíbrio, entendo eu, que seja fundamental para alguém que queira ser facilitador. Porque senão, o que acontece? Quando você entra em círculo, você começa a misturar aquilo que é teu com aquilo que é de quem você está ali participando daquele ciclo. É normal, isso acontece, mas se você está em desequilíbrio, claro que no ciclo existe a horizontalidade, não existe ninguém que esteja ali no comando da situação, né? O ciclo é um lugar de horizontalidade, de compartilhamento, de responsabilidade, enfim. Mas o facilitador, ele tem como missão manter um lugar seguro. Essa é a função do facilitador. O facilitador não comanda nada, mas ele tem que criar, manter, garantir que aquilo permaneça como um lugar seguro. E eu acho que a ausência do cuidado, ou seja, eu estando em desequilíbrio, eu não tenho como manter isso. Então, agora, essa busca, e hoje, agora, nesse tempo que estamos vivendo, eu acho assim que existe uma busca por isso, né? O quanto, hoje eu estava lendo um artigo da Jamila Ribeiro, né, escritora, e ela estava falando de autocuidado. E ela falando que ela está ouvindo música, que ela ouviu uma música do Milton Nascimento que falava sobre o mar, que era linda, não conhecia. E depois ela falando que ela estava lendo, porque nós estamos num período que nós estamos sendo bombardeados por notícias que não são boas, né? Não existe outra notícia a não ser no número de mortos, o quanto que essa pandemia, ninguém sabe quando vai acabar, enfim, incerteza, tudo que pode tirar a gente desse equilíbrio, né? E aí é o momento que a gente tem que buscar, né, coisas que nos tragam equilíbrio, que nos acendam o autocuidado. Eu não sei, Luiz, o que você pensa a respeito disso? Assim, como é que você vê essa história do autocuidado no facilitador? Eu queria escutar um pouco você sobre isso, porque eu sei que você tem bastante experiência com facilitação e trabalha muito com facilitadores também, né? Queria ouvir você um pouco. Tá bom. Bom, de uma maneira geral, eu fui buscar algo que nós, em 2014, no México, eu tive o prazer de conhecer o Bernardo Touro. E por incrível que pareça, naquela época, era quase que uma predição, digamos assim, de que um dos paradigmas da ética dessa civilização seria o cuidado, o autocuidado, cuidar os cuidados de uma maneira geral. Então, ele vai dizendo coisas extremamente interessantes de que, por um lado, se nós estamos correndo risco na nossa sobrevivência como espécie, porque, na verdade, a gente não está cuidando muito disso que eu vou falar, por outro lado, também nós temos toda uma globalização e estamos aqui falando, você em Ponta Grossa, eu aqui, são a internet, os iPhones de última geração, as reuniões virtuais no mundo do trabalho, o Google, o YouTube, o Facebook, o próprio Instagram. Ou seja, nós estamos tão conectados, mas ao mesmo tempo nós estamos, de uma certa forma, eu acho que a pandemia veio para nos dar uma sacudida de que nós devemos olhar uns para os outros, mas, acima de tudo, nós devemos aprender a nos cuidar. Porque todos esses fatores que nos ameaçam, como alterações climáticas, disponibilidade e utilização da água, qual o tipo de energia que nós vamos usar, a disponibilidade de alimentos, a fome no mundo, né? A degradação da terra, isso tudo somos nós, humanos, que nós estamos cuidando do nosso planeta. Então, essas questões, os fatores que ele trouxe, foram no sentido de prevenir. Mas eu me pergunto, como prevenir algo que não é do nosso controle, como, por exemplo,
o que nós estamos vivendo hoje, que é a pandemia. Então, mas procura-se controlar o risco de uma autodestruição da nossa espécie. E para isso, para que a gente possa sobreviver, eu acho que nós, como facilitadores, como seres humanos, nós temos que fortalecer o nosso relacionamento, a nossa autopercepção, como assim, nós somos a única espécie que temos essa coisa da família assim, humana, que nós precisamos dessa ordem do cuidado, né? Então, esses valores, dentro dessa nova visão de mundo, que eu acho que ele antecipou, em 2014, estamos aí 6 anos depois, estamos vivendo essa transformação, né? Então, em primeiro lugar, nós temos que saber cuidar da gente. E a gente precisa fazer transações que eu acho que isso cabe muito bem na justiça restaurativa, cabe muito bem na questão da autocomposição, que é fazer transações ganha-ganha. O mundo se esgotou dessa questão do capitalismo, onde um ganha e o outro perde. E em todas as opções das nossas vidas, nós vamos ter que fazer essa opção de um ganhar e outro perder? Não, o mundo está mudando. E aqui nós podemos falar do Paraná, para falar mais nosso momento aqui, mas eu vejo que isso no Brasil todo, com relação ao despontamento e a perseverança de tanta gente em manter as questões da justiça restaurativa, a gente vai chegar nesse lugar do ganha-ganha, onde não há quem ganha e quem perde. Há um consenso de que dialogar faz bem, né? Então, isso também, a questão de ser gentil. Como é que eu trato o outro? Como é que se eu não consigo ser gentil com você, será que você vai conseguir ser comigo? Então, o sorriso, às vezes, aquele bom dia, essa alegria que você tem, Larissa, ela abre portas. Então, a gentileza abre portas, né? E saber conversar nada mais é que a nossa comunicação através da comunicação não violenta, né? O Marshall traz isso de uma beleza impensável, que a gente tem esses caminhos para trilhar. Enquanto que se você está num consultório, eu não vou ser uma muleta para você. Eu vou te despertar para aquilo que você tem. Mas na justiça restaurativa, nesses cursos que a gente faz ou que a gente dá ferramentas. Ferramentas que vão auxiliar as pessoas a dialogar de uma melhor forma, né? E aí vai entrar o respeito, mas antes do respeito ao outro, como você falou, a gente está bastante... Eu acho que nós estamos numa sincronia muito grande, uma sincronicidade bem grande, porque aparentemente eu trabalhei quase com as questões que você trouxe e eu acho isso muito bom. Então, assim, como eu estou me respeitando, né? E quando eu ouvi o Terry O'Connor, fiz um curso de 5 dias com o Terry, e uma das coisas que me chamou muita atenção foi que em nenhum momento, mas pensa, durante todo o trabalho dele, ele é amoroso. É uma amorosidade que chega a doer. E eu acho que é isso que a gente vai levando, que eu vejo nos nossos facilitadores. Porque eles são voluntários, eles fazem com o coração, eles fazem com a alma. Eu sei que eles fazem, mas eu também concordo com você que em dado momento há uma mistura e ela não deveria acontecer. Então a gente precisa trabalhar essas coisas com os nossos facilitadores. Não, eu não estou falando que isso é justiça restaurativa. Eu estou dizendo que os facilitadores precisam ter noções de autocuidado, noções de compaixão, de perdão, de qualquer que seja. Mas é para eles, para que eles possam estar bem com eles mesmos e poder avançar sem tanta dor. Sabe, Larissa, eu tive um momento que nós estávamos trabalhando uma questão com violência doméstica e uma das facilitadoras estava com um problema muito parecido. Não vou dizer que é muito parecido, mas tinha a ver. E a força daquela pessoa fez com que aquele círculo fosse mágico. E o que eu achei mais lindo, que ela me oportunizou que eu falasse no final de tudo aquilo, que ela pudesse falar sobre os sentimentos dela de estar vivendo uma situação tão parecida. Mas, assim, o altruísmo dela, a força dela de entrar, secar aquelas lágrimas e ser tão inteira como ela foi, é um fato que eu nunca vou esquecer. Nunca vou esquecer daquele jeito, daquela forma.
E foi um caso muito emblemático, muito forte para nós, foi muito aprendizado e ela contribuiu com essa parte assim que é Mas, inesquecível, né? mas E sabe, Luísa, eu pode acho falar. que aí tá a grande sacada, né, desse novo tempo, né? É sobre ser vulnerável. Exato. E nesse campo, eu gosto muito de uma escritora norte-americana chamada Brené Brown, Brené Brown, maravilhosa. que tem 3 livros que eu aconselho leitura para todo mundo, para quem me pergunta, que é A Coragem de Ser Imperfeito. O outro é um livro que fala muito sobre vulnerabilidade. O outro é um livro que fala sobre vergonha, e se chama Eu Achava que Isso Só Acontecia Comigo. E tem um terceiro livro que eu não me lembro o nome em português, porque eu achei ele lá quando a gente foi visitar o Canadá, e, e é um livro que fala sobre coragem. E aí, essa abordagem que a Brené fala, trata e traz da imperfeição, de mostrar vulnerabilidade, isso é uma coisa que serve para gente, para quem cria filho, ou para quem tem qualquer pessoa sob a sua condução, vamos dizer assim, né? É, professor, pessoas que devem auxiliar o desenvolvimento intelectual e emocional, mais do que nunca, eu acho que a gente tem que buscar desenvolver essas criaturas que estão sob os nossos cuidados, porque ainda são menores de idade, na questão da emoção, né? De poder se mostrar vulnerável. Porque quando você incorpora um personagem do super-homem, da Mulher Maravilha, você acaba cimentando dentro de você tanta coisa, né? E acaba não deixando que as outras pessoas mostrem a vulnerabilidade delas. E aí fica todo mundo num jogo de cena querendo se mostrar forte e por dentro está todo mundo despedaçado. Então, assim, eu tenho que ser autorizada, eu tenho que me autorizar a mostrar que sou vulnerável, que tenho problemas dentro da minha casa, né, como essa facilitadora se mostrou, porque, na verdade, quando ela mostra a humanidade dela, ela autoriza as outras pessoas que também possam mostrar. E não estou aqui para dizer, olha como eu sou perfeita, a minha vida é perfeita, então todo mundo aqui veja como é bom ser quem eu sou, né? Cada um sabe a dor, a delícia de ser o que é, É, né? E aí, quando você mostra essa dor de ser quem você é, o quanto que você não está mostrando fraqueza. Você está simplesmente dizendo eu sou ser humano. E aí, quando eu olho, aí agora fazendo um olhar para a minha carreira, quando eu, como juíza, consigo mostrar isso, né? E quando eu entrei na carreira, eu era uma pessoa cheia de certezas há 16 anos atrás. Tinha muita certeza. E hoje eu sou uma pessoa eivada de dúvidas, né? bem, E me sinto leve por poder dizer isso. E às vezes, no meio da audiência, eu paro tudo e falo, ó, não sei. Sei lá, o que, que o doutor acha, o que, que nós vamos fazer aqui. Ou seja, não existe mais lugar. E aí, isso eu acho que vale muito, e a Brené fala disso, e eu falo muito quando eu falo com professores sobre esse assunto, que eu tenho um palpite que essa dificuldade que a gente observa nas salas, nas escolas em geral, dos professores com os alunos, e todo mundo fala, não tem mais condição, ninguém mais respeita ninguém. Eu acho que isso passa, Luísa, por uma releitura dos adultos de como estão encarando esses adolescentes, essas crianças. Porque essas crianças, eu brinco que elas vêm com um chip de 5G e elas simplesmente não reconhecem a autoridade imposta. Então, se você disser para uma criança dessa, você faça porque eu sou tua mãe, eu estou mandando, ou faça porque eu sou o professor, eu estou mandando, provavelmente você vai receber de volta um questionamento que pode ser violento, pode não ser desse jeito que eu vou falar, mas no fundo quer dizer isso, diz, tá, mas me mostra por que você quer me guiar. Porque se você não tiver autoridade emocional, eu não vou atrás de você, mesmo que você esteja falando o que é certo.
Uhum. E aí que entra a crise que os adultos vivem, que normalmente são adultos que pertenceram a uma geração que ainda não tinha a liberdade total de fazer o que eles fazem. E foram criados para engolir muita coisa, para se mostrar fortes em muita coisa, para não mostrar vulnerabilidade porque era feio, porque para não mostrar que para não ter aquela postura de questionar, mas de fazer pergunta é feia, coisa de gente que não sabe o que faz, coisa de gente, entre aspas, burra fazer pergunta. Eu tenho que ter respostas. Né? Muitos de nós fomos criados nesse condicionamento. Uhum. Então, assim, a vulnerabilidade estava fora de questão. O problema é que quando eu não levo em conta a vulnerabilidade, eu não levo em conta a humanidade. É, porque se você for pensar, a vulnerabilidade, muitas vezes ela esconde o quê? Quando você não é vulnerável, você está escondendo muitas vezes a culpa ou a vergonha, propriamente dita. E você, a Brené fala disso, de que você não consegue distinguir sequer o que é uma coisa e o que é a outra. Então, nós trazemos, eu acho que esse ranço. Então, a questão de cuidar de si também entra muito nessa questão do autocuidado corporal. Porque as nossas debilidades, as nossas depressões, as nossas sensibilidades, as nossas tristezas, elas ressoam no nosso corpo. Então, a gente precisa cuidar não só desse corpo, além da psique, a parte espiritual, a parte física, nós temos que cuidar do sedentarismo, nós temos que trabalhar essa carga emocional. Ou seja, como é que nós estamos lidando com isso, né? Nós temos que cuidar dos outros, como você bem disse, e eu posso complementar, perto e longe. A gente vai ter que aprender e vamos ter que desenvolver sempre esse saber fazer vínculos emocionais. Né? E com relação a essa inteligência, cuidar da inteligência, essa força cognitiva, nosso altruísmo cognitivo, como é que nós estamos pensando isso? E a gente fica mais ainda, é uma coisa que deprime um pouco, é você pensar que a gente precisa saber cuidar dos estranhos, mas se a gente tivesse uma escola, por exemplo, como a da Finlândia, que paraíso que não seria o Brasil. Né? É claro que é uma utopia, mas isso é cuidar dos bens públicos. Isso é que produz equidade, isso é que protege o outro, isso é que traz solidariedade. Então, enquanto nós tivermos os nossos filhos muito bem colocados, assim como na pandemia, eu estou muito bem na minha casa, quantas pessoas que estão nesse momento desabrigados, com fome, e que escola é essa? Não há culpados nessa história. É uma cultura que venha, né? Então, é isso que a gente precisa pensar nessa austeridade de cuidar de tudo, mas também cuidar da gente, cuidar do planeta. Nós temos muita responsabilidade nessas questões. Então, eu fico pensando assim que esse cuidado do corpo é o autocuidado com a saúde, autocuidado com a linguagem corporal, com a estética. É você, como você disse, caminhar, é você cuidar de você, é você ver que você, como é que está a sua interioridade, né? Como que tá o teu espírito de inquietação, porque se você não tem autoconhecimento, autoestima e autorregulação, pouco você tem de autonomia. Porque daí você fica sempre subserviente daquele outro. É aquele que aquele outro te diz que te traz importância, né? Então, acho que nós temos que ter o conhecimento e o acolhimento para que a gente possa trabalhar as coisas que nos angustia, como a raiva, ganância, inveja. Temos que ter um projeto de vida. Então, acho que pensando nisso tudo, de uma maneira geral, o cuidado vai nos mover para que algo faça diferença dentro da gente. É isso. É um pouco isso. É muita coisa, né? Para poucas horas, né? Mas é isso que eu gostaria de trazer com relação ao cuidado. Não sei se você quer complementar ou se vamos para a compaixão. Eu acho que Autocompaixão. mostrar vulnerabilidade, né, desperta no outro a compaixão. Toda vez que você percebe que uma pessoa está vulnerável, eu acho que é muito instintivo você demonstrar compaixão. Então, quando você está falando de autocompaixão, você aceitar suas vulnerabilidades já é um grande passo.
Eu tenho uma grande amiga que me ensina muito sobre isso, a Luana, e eu falo para ela, olha, a melhor coisa que você me ensinou, né, foi rir de você mesmo. E ela ri muito dela mesma, que as coisas que ela é um espírito que acho que não tá muito assim no lugar dela, sabe? Ela não pertence a esse plano. E ela faz umas coisas assim, ela é desligadíssima, e ela conta e ela morre de rir, e aquilo me autorizou muito. Nós temos mais de 20 anos de amizade, mas assim, ela me autorizou também. Então, assim, tem dias que a gente senta e a gente ri muito do que a gente faz. Fala, nossa, você não vai saber o que eu fiz hoje. Fiz tal coisa, e é horrível o que eu fiz, e a gente morre de rir. Se autorizar a dizer, viu, nossa, que caca que fiz, que horrível isso. Isso é autocompaixão, isso é não se punir, isso é se cuidar e não ter vergonha de passar vergonha, né? E assim, ver, puxa, olha, porque quando você. A Brené Brown fala muito assim, quando você escancara as vulnerabilidades, a vergonha se transforma em alguma coisa que possa fazer você avançar. E tem no livro dela sobre vergonha, que é aquele eu só achava que isso só acontecia comigo, ela aborda muito a questão de como ainda hoje nas escolas e nos lares a vergonha é utilizada como instrumento pedagógico e quanto isso é prejudicial para as crianças, né? E ela afirma textualmente, não é possível você alterar comportamento fazendo a pessoa passar vergonha. Então, assim, quando você, por exemplo, defende que um adolescente que cometeu um ato infracional seja obrigado a lavar vidros da escola onde ele estuda, me desculpem, as opiniões são diferentes da minha, mas eu não enxergo nessa determinação qualquer caráter educativo pedagógico. Ele não vai aprender a não ser violento limpando vidro e sendo humilhado diante dos outros alunos da escola, pessoas que ele convive, os amigos dele e muitos que não são amigos. Nós temos que ultrapassar esse entendimento. Fazer as pessoas passarem vergonha não ensina nada para aquelas pessoas. É Aliás, isso, punição, né? na Isso é uma verdade, punição. só potencializa o quê? A percepção de não pertencer ao grupo, e estar inadequado. Fazer o outro passar vergonha é trazer para ele a inadequação. E você não consegue mudar comportamentos quando se você quer que aquela pessoa pertença, se sinta acolhida, pertencente e respeite, então, porque na verdade a grande sacada é a medida socioeducativa, ela serve para quê? Ela serve para que a gente possa educar aquele adolescente para conviver em sociedade, ou seja, para que ele entenda que existem regras de convívio e que elas têm que ser respeitadas. Agora, quando eu não incluo aquele adolescente nessa sociedade, o que eu espero que aconteça? Ele não vai entender e assimilar, não, eu vou respeitar porque eu pertenço a essa sociedade. Né? Então, todo e qualquer movimento que tenha como pano de fundo fazer o adolescente passar vergonha, ele não vai atingir o objetivo. A ideia que a gente tem é que, não, ele vai passar vergonha e não vai fazer mais. E isso não é verdade. Isso não acontece. A vergonha só potencializa, e a vergonha não. E quando você impõe vergonha a alguém, você está dando um recado para aquela pessoa de que ela é inadequada, né? Que ela não. Que ela está no lugar errado. Então você não está exercitando compaixão. E eu sempre falo isso nas palestras, quando eu vejo, às vezes, as ideias que as pessoas têm a respeito de como modificar comportamentos,
fico me questionando que porta da Idade Média ainda a gente não fechou, né? Que ainda fica vazando esse tipo de coisa, né? Que eu preciso que as outras que sofra para aprender. Por que tem que sofrer para aprender? Né? Aí é bom que ele fique preso, ele vai ficar preso 20 anos, ele vai aprender que não pode fazer mais isso. E aí tem outro livro que eu acho essencial para quem quer estudar justiça restaurativa, que é o da Elizabeth Elliot, da Segurança e Cuidado, que ela entrevista já de cara, assim, ela já é o primeiro soco que você leva. Ela entrevista um condenado à prisão perpétua e pergunta para ele: você acredita em punição? E ele diz: bom, se punição funcionasse, eu seria um anjo, porque eu estou aqui há 40 anos e não aconteceu nada comigo. Eu não mudei nada por conta dessa coisa. Uhum. Então, mas voltando ali na questão da autocompaixão, é esse aprender a cuidar e se amar e atender às suas necessidades, né? Se ouvir, não resistir. A gente resiste muito às coisas e, em detrimento a isso, nós não aceitamos as realidades que estão postas. Se eu já fiz tudo que eu tinha que fazer, se eu não tenho mais nada para fazer, o ideal é que eu simplesmente aceite o que está acontecendo. Que eu não resista tanto. Eu faço parte de um grupo que trabalha com a questão de aliviar feridas, a Muriel, e uma coisa que eu achei bem interessante é que quando você se resigna, a resignação é triste, mas a aceitação ela é alegre, porque ela simplesmente te liberta daquilo que você estava dizendo, de você ser aquilo que se pretende que você seja. Quando, na verdade, você tem uma criatividade, você tem uma vida que você pode trazer para fora, digamos assim, entendeu? Então, se compaixão significa ao outro, sofrer junto com o outro, então nós primeiro temos que olhar o nosso sofrimento de frente, encarar isso, enfrentar isso e poder fazer a superação. E buscar atender às nossas necessidades. Como é que nós estamos sofrendo? Como é que estamos aliviando ou reduzindo esses sofrimentos, né? Como é que estamos nos ouvindo? Então, essa questão é isso. Você vai fugir, você quase que de uma forma inaudível, digamos assim, ou você presta atenção naquilo que está doendo, naquilo que reflete em você e que você não consegue lidar. Como é que a gente faz para buscar ajuda? Às vezes é preciso buscar uma ajuda, às vezes é preciso dialogar sobre isso. É isso, eu penso que a autocompaixão é essa preocupação que eu tenho com o meu bem-estar, é, é, é um resgate da alma, né? Como que eu vou me relacionar comigo mesmo? Do que eu estou cuidando? Né? Porque muitas vezes o que eu percebo é que as pessoas estão tão ocupadas em auxiliar os outros, muitas vezes para tamponar aquilo que elas não estão aguentando lidar, que são as suas próprias coisas. Então, é importante que a gente tenha essa necessidade de ser cuidado e prestar atenção nisso. Eu também preciso de colo, e eu preciso do meu colo. Eu preciso olhar de frente para essa tristeza e pensar de onde que ela está vindo, né? Então, o Freila Hanag, ele fala que os amados amam. E é verdade, os amados amam e os violentos violentam. Essa é a questão. E a culpa, não. É uma cultura, é uma forma de estar no mundo violento. Então, quando você fala dessas questões da vergonha, isso no fundo, tudo que está acontecendo nessa situação é a punição. Então, se a gente não consegue fazer o acolhimento, ou seja, das crianças, ou seja, daquelas pessoas que já chegam muito fragmentadas, que não conseguem se enxergar, como é que a gente vai fazer isso sem olhar para nós mesmos, entendeu? Então, acho que um pouco da compaixão é entender que a vida é vulnerável e que cada um de nós tenhamos que abraçar as nossas fragilidades e aceitar que nós a tenhamos e que é justo que seja assim. Nós não temos obrigação de sermos perfeitos. Eu creio que a gente pode buscar o caminho da perfeição, óbvio, a gente sempre pode buscar o melhor que nos faz evoluir na vida. Nós viemos aqui
para evoluir, inclusive espiritualmente, mas se a gente fugir disso, como é que nós vamos trabalhar, né, Larissa? Eu acho que são temas bem densos, né? Que levam a gente, né? A gente pode ficar aqui derivando várias outras, várias outras implicações, né? Mas eu acho fundamental essa questão de pensar sobre vulnerabilidade e sobre vergonha, né? Eu acho que isso é uma coisa que tem que ser trabalhado com os facilitadores. Eu acho que isso tem que ser levado para as escolas. Nós precisamos enxergar o quanto que nós usamos vergonha na sociedade para tentar fazer as pessoas, entre aspas, andarem na linha, né? E o quanto que está na hora de abandonarmos esse barco, né? O quanto que... E aí eu vejo muito a, o que essa crise sanitária está trazendo para nós, né? Essa crise sanitária nos deu assim, é como se fosse uma enzima, né? Nos deu uma acelerada nesse processo. É um processo que já vinha sendo feito, várias pessoas já escrevem sobre cuidado há décadas, mas isso sempre foi uma coisa meio que lado, porque nós temos questões muito mais urgentes para tratar, e agora não tem mais esse deixa de lado, né? Agora as coisas caminharam assim, e não por coincidência, as nações que estão se saindo melhor nesse momento são nações que são comandadas por mulheres, É, que têm o arquétipo do cuidado muito presente com elas, né? E que tem um nível de aprovação gigantesco, porque as pessoas enxergam nelas pessoas que falam a verdade, né? E mesmo eu vejo a primeira-ministra da Nova Zelândia e também a da Dinamarca que foram para a TV dizer, olha, não sei o que fazer. Você quer a maior prova de vulnerabilidade de um chefe de Estado que ir para uma cadeia de rádio e TV e dizer, não sabemos. Vamos descobrir juntos. Por enquanto, o que nós temos é isso. Nós estamos estudando e vamos ver. E nós estamos aprendendo, porque nós estamos trocando o pneu do carro com o carro em movimento. E é isso que a gente tem para hoje. E o que aconteceu com essas pessoas? No primeiro momento, se você contasse que um chefe de Estado foi para a TV falar isso, a ideia é que essa pessoa ia ser rechaçada de plano. Diz, como não sabe o que fazer? Então não sabe o que fazer, vamos descartar. Pelo contrário, essas pessoas tiveram a popularidade aumentada. Por quê? Porque se mostraram vulneráveis, se mostraram seres humanos e disseram: olha, gente, mas eu estou fazendo o meu melhor. Eu estou tentando aqui. Enquanto que pessoas que ficam com discursos que não tem nada de identidade com a população que fala, estão vendo o seu índice de aprovação mergulhar. E é natural que isso ocorra, porque nós precisamos de pessoas não que deem respostas, mas que estejam conectadas com o seu povo. E isso, eu digo que isso chegou como uma onda e vai inundar todos os sistemas que existem. Não vai ficar na política, não vai ficar na saúde, vai inundar o sistema judiciário. O sistema de justiça vai ser convidado a mudar, a cuidar mais e punir menos. Então, eu estou vendo aqui que nós estamos chegando perto do fim, né? Já são 10 para as 11, né? então, eu estava pensando aqui em trazer essa questão da meditação, também, que é uma forma de cuidado. Também a questão de você respirar profundamente quando você está diante de alguma coisa que você se sente atacado e ter como hábito o silenciamento. Eu acho que a questão de estar com você nesses momentos onde você pode se sentir é fundamental para que você retome uma nova vida pós-pandemia. Não vai dar para a gente ficar tão acelerado. Não vai dar para a gente querer aquela vida sem pensar nas nossas pessoas, nas nossas famílias, na nossa família,
nos próximos que estão próximos de nós. Como que nós vamos fazer para lidar com esse novo mundo e que já está acontecendo, né? A gente já está com saudade de rever essas pessoas e de retomar os abraços. Então, é pensar como eu estou trabalhando essas questões comigo. Acho extremamente importante que a gente possa pensar em todo o sentido, em como vamos nos cuidar, em como vamos atravessar esse período e como vamos voltar para esse, digamos, um novo mundo, é o que queremos? O que nós queremos para esses novos meses, esses meses que virão aí pós-pandemia, né? Como é que a gente vai... Essas nossas relações virtuais, elas vão ser mantidas. E talvez seja uma possibilidade de trabalhar mais questões da justiça restaurativa. Talvez seja uma possibilidade de fazer com que as escolas, de fato, sejam trabalhadas com sistemas como prevenção à justiça restaurativa. Justiça restaurativa, comunicação não violenta, questões que precisam ser retomadas no nosso dia a dia, uma nova cultura, sabe? Eu acho que a gente tem que realmente pensar nisso. Mas, igual você falou, nosso tempo está acabando. Eu quero que você deixe uma mensagem, né? E se você quiser, obviamente, pode deixar as pessoas que estão nos acompanhando. Em seguida, eu faço uma mensagem, depois a gente abre para as perguntas. O que você acha? Eu acho que a mensagem é essa, né? É nos prepararmos para viver cada vez mais. Hoje de manhã eu estava lendo algumas reflexões do Papa Francisco sobre a vida pós-pandemia. Eu até separei aqui um pedacinho de um discurso que foi parte da fala dele naquele dia que ele rezou sozinho na frente da Basílica, né? E eu até anotei aqui, todas as falas dele são permeadas pela interconexão. A interconexão é um dos pilares da justiça restaurativa, né? Tudo está ligado a tudo. A física quântica está falando cada vez mais disso. E ele traz aqui, ele falou, eu não assisti aquela oração dele, mas ele fala de uma parte do evangelho que os apóstolos estão num barco e está tendo uma tempestade e que Jesus estaria dormindo na popa do barco, né? E eles ficam muito indignados, né? Por ele estar ali, aquela situação horrível está acontecendo. E aí ele acorda e diz, por que sois tão medrosos, né? Esse é o título que começa a bênção dele. E aí ele diz assim, demos-nos contas de estar no mesmo barco, todos frágeis e desorientados, mas ao mesmo tempo importantes e necessários. Todos chamados a remar juntos, todos carecidos de mútuo encorajamento. Então, eu acho que é isso que todos nós estamos vivendo. Eu acho que ele traduziu com perfeição. Eu não sou católica, não professo a fé católica, sou espírita, mas eu tenho profunda admiração por esse homem, porque ele consegue falar para todo mundo, não fala só para aqueles que acreditam no que ele acredita, né? E por isso que ele é tão grande, né? Então, a minha mensagem é essa, desse homem que conseguiu enxergar a interconexão, né? E esse barco é de todos nós, né? Muito embora nós estejamos frágeis, o mútuo encorajamento é que vai nos levar adiante. E na justiça restaurativa a gente tem muito disso. Tem muitas pessoas que nos encorajam quando nós estamos no momento de fragilidade. Em outros momentos a gente acaba encorajando essas outras pessoas. Acabei de ver que a Gabriele Brito entrou, minha amigona, juíza aí, Cascavel, quero dar um beijo grande nela também e dizer que ela é uma pessoa que abriu a possibilidade de eu estar em Cascavel para dar esse curso. Sou muito grata a ela. Tenho muita saudade de conviver com ela. É sempre muito divertido quando a gente está junto. Então, um beijão para ela. Claudinho, outro juiz restaurativo maravilhoso de Maringá, que leva a coisa muito a sério por lá e é um exemplo para mim também estar por aí. E muito obrigada de novo, Luísa, pelo convite e estamos sempre juntas.
Obrigada a você, Larissa. Foi um prazer muito grande. A minha mensagem é do Jacob Levin Moreno, ele que é um psicólogo que a gente trabalha muito com dramatização, né, no nosso trabalho. Então, ele fala do encontro de dois. O encontro de dois, olho no olho, cara a cara. E quando estiveres perto, eu arrancarei os seus olhos e os colocarei no lugar dos meus. E tu arrancarás os meus olhos e os colocará no lugar dos teus. Então, eu te olharei com os teus olhos e tu me olharás com os meus. Então, é uma forma da questão da lente mesmo, né, do Howard, de como a gente pode olhar através do olhar do outro. Eu acho muito propícia essa colocação dele, e a gente trabalha muito com essa questão da dramatização. E fico muito feliz e agradecida por você ter comparecido à nossa live, e quem sabe outros momentos, né? Podemos outros temas, mas eu te agradeço imensamente. Então, eu não sei agora, Larissa, como é que faz para ver as perguntas, se tem alguma pergunta. Vera, Se você obrigada, rolar, Vera, obrigada a todos. Obrigada, Imelda. Eu tenho visto vocês aí, viu? Muito vi bom ver. bastante, eu não vi pergunta, eu vi bastante comentário mesmo, assim, só, sabe? Dei uma rolada na página aqui. Aí Uhum. a Vera dos outros diz como trabalhar na vara criminal, perguntar para a juíza como trabalhar na vara criminal, autocuidado, ganha-ganha, em um contexto onde o pede-pede tem uma porcentagem muito alta. Esse é o desafio, esse é o meu desafio diário. Eu sou uma juíza da primeira vara criminal, a juíza do júri, né? E eu encarei essa minha ida para lá como uma possibilidade de mudar as coisas. É claro que isso não vai acontecer, isso daí é uma coisa também que eu já estou bem tranquila, porque daí eu não me fico angustiada com isso, né? A justiça restaurativa, ela é um projeto de vida. Eu, quando estiver me aposentando, vou começar a ver as primeiras coisas acontecerem, né? Muito embora eu já tenha tenha ganho muito presente em todo esse tempo, desses 6 anos de caminhada. Mas devagar a gente vai entrando, né? Justiça restaurativa é água, né? Justiça restaurativa não confronta. Justiça restaurativa contorna e inunda. E eu acredito muito nisso, né? Quando não chegar, precisa pegar um atalho para depois voltar. E então, Vera, eu vejo assim, por exemplo, nós demos um grande passo com o acordo de não persecução. O acordo de não persecução vai possibilitar um ganha-ganha, vai possibilitar uma nova forma de tratar as pessoas que cometem ilícitos penais. E eu acho que é uma baita porta de entrada para a justiça restaurativa no mundo da justiça criminal. Então, é por aí. Deixa eu ver se tem mais alguma. Acho que é isso Eu mesmo. acho que mais tem pergunta para abordagem, tanta importância nas nossas vidas. Gratidão A pela vida. Mara também está assistindo. A Mara é uma psicóloga de Curitiba que trabalha com justiça restaurativa, maravilhosa também, está aqui. Ela sempre está nas lives, quero dar um oizão para ela. Gabriela, Estela do Rio Grande do Sul, Claudinha daqui, muita gente boa, mas eu acho que é isso. Eu fico muito agradecida. Eu penso, viu, Larissa, quero deixar esse recado para os facilitadores. Que a gente precisa estar mais perto, nós devemos nos reunir mais para trabalhar estas questões. Os círculos estão aí para isso, os círculos de construção de paz. Nós podemos fazer isso por essa via virtual. Eu te falei desse grupo que eu faço parte, que chama-se Aliviar Feridas. Então, parece que não, mas é uma grata surpresa todo dia, todo sábado, quando chega sábado, que você vai encontrar esse grupo e que você pode falar com liberalidade, com bastante liberdade mesmo daquilo que você aprendeu, daquilo que você, como foi a semana. Então, muitas coisas eu penso que os facilitadores, precisam de que nós, que estamos à frente de alguns cursos, principalmente, e principalmente do judiciário, penso os Sejus, que precisam, os funcionários dos Sejus, de uma maneira geral, eles precisam desse aporte, dessa questão desse acolhimento, do meu ponto de vista, sabe? Porque tem poucas pessoas, milhares de processos pela oportunidade, né? Então, eu acho que é uma coisa que você que está aí na linha de frente poderia pensar em trazer,
que mesmo nesse momento da pandemia, nos é solicitado muita fala nesse sentido do acolhimento, exatamente porque tem pessoas que estão com crise de ansiedade, e não são poucas. Então, por mais que você tenha, nós aqui na cidade temos o Covid, tipo, vários psicólogos que atendem as questões de Covid, mais voltado para os pais, para os alunos, para os professores, mas não é suficiente. Quando eu penso no Sejusc, eu penso nessa forma dirigida para que eles possam ter um suporte, seja psicológico, seja de qualquer natureza, mas principalmente que seja essa capacidade que a gente possa ter de ouvi-los, né? Para que eles possam trazer as suas angústias. Eu acho que esse espaço é fundamental. Que isso, minha querida. Te agradeço imensamente. Nosso tempo acabou e, como você disse, parece que não tem perguntas e eu quero agradecer mais uma vez o grupo que está aqui nos ouvindo. Muito obrigada, Tá bom. Larissa. Beijão Foi para um você. prazer enorme. Tchau. Beijo a todos. Beijo. Tchau. Valeu, até. Tchau.